Em nosso meio a gente não tem isso como maioria, graças ao bom Deus. Não é maioria, mas existe em nosso meio famílias que são extremamente usadas por Deus para ganhar gente fora de casa, mas infelizmente não consegue ganhar os de dentro de casa. Perdem seus filhos, seus netos, apesar de serem muito usados por Deus para ganhar muita gente fora de casa. É um fenômeno meio invertido. Da mesma forma que eu presumo que Noé deve ter ficado entristecido de ninguém ter dado ouvidos à sua pregação, a não ser a sua família. Por outro lado, eu imagino que os da nossa geração também ficamos entristecidos quando a gente consegue ser usado por Deus para ganhar os de fora, mas não tem o mesmo êxito dentro de casa. É um entristecimento que nós somos acometidos, infelizmente, e a gente precisa aprender a lidar com isso. E o Noé foi muito eficiente dentro de casa e nada eficiente fora. Às vezes a gente consegue ser muito eficiente fora e nada dentro, às vezes dentro e fora. Enfim, primeira coisa que chama a minha atenção aqui é que, apesar do Noé não ter tido êxito em tudo, o nome dele está em Hebreus 11. Portanto, servir a Deus não é sobre ser eficiente em tudo, conseguir executar tudo perfeitamente, ser sempre produtivo em todas as áreas e em todos os aspectos. Não, a gente sempre vai falhar em alguma coisa, a gente sempre vai deixar a desejar em algum aspecto, a gente sempre vai estar deficiente em alguma área, mas isso não tira o nosso nome do livro. Era para você dar um amém fortão agora. O Noé não foi perfeito, mas pelo menos ganhou os da sua casa. Não perdeu nenhum filho, não perdeu nenhuma nora. Todos entraram na arca. Na perspectiva evangelística, foi um fracasso. Ouvindo o pastor Hélio Schwartz Lima, que foi pastor muitos anos da PIB da Penha, hoje aposentado, morando em Atibaia, pastorzão, referência, e um amigo querido, sempre recebe a gente muito bem, tem histórias maravilhosas, ele é muito engraçado, é um pastorzão. Pastor Hélio Schwartz foi homenageado pela nossa Ordem de Pastores Batistas do Brasil e foi um dos preletores agora no nosso congresso lá em Fortaleza. E ele, pregando sobre Noé, ele falou um negócio que eu nunca tinha ouvido e muito engraçado, típico do pastor Hélio. Ele disse: Noé pregou por anos e ninguém converteu. Aí ele usou isso para fazer uma aplicação e dar um cafuné, né, na pastorada. Tá vendo? Você que prega e ninguém converte, fica tranquilo, Noé também pregou e ninguém converteu. Aí você vê um monte de pastor dando amém, aleluia. Você já vê que é os pastores que tá, né? Aí depois ele virou e falou um negócio, eu achei maravilhoso. Foi a melhor frase de todo o evento de Fortaleza, valeu por causa dessa frase. O pastor Hélio falou assim: você sabe, né, que o Noé, depois que as águas baixaram, ele saiu da arca, plantou uma vinha, né, pegou as uvas, fez um vinho, chapou o coco, deu uma treta lá com o filho Cã. Aí ele disse assim: se eu ficasse pregando todo aquele tempo e ninguém convertesse, eu acho que eu tomava um porre também. Ou seja, ele, de forma, claro, irônica e bem-humorada, atribuiu o porre que Noé tomou ao fato dele estar frustrado, dele ter pregado muito tempo e ninguém converteu com a mensagem dele. Só o pastor Hélio mesmo para ter essa inteligência sofisticada. Lógico, bem-humorada, fazendo uma brincadeira. Mas foi maravilhoso. Então deixa eu destacar aqui algumas palavras. Claro, a palavra fé tem que estar, porque é sobre isso que esse capítulo fala, é sobre isso que a gente está aprendendo em fevereiro. O Noé, que é uma pessoa, a gente aprende com Abel, a gente aprende com
O Caim também, porque não aprendeu o que não se deve fazer, né? A gente aprende com Enoque e a gente aprende com o Noé. A gente aprende com o que as pessoas fazem, mas a gente também aprende com o que as pessoas são em essência. Divinamente instruído, ou seja, o discipulador do Noé foi o próprio Deus. O professor de EBD do Noé foi o próprio Senhor. O pastor do Noé foi Deus. Isso aqui é muito interessante. A respeito de acontecimentos. O Noé, ele estava ligado nas coisas que estavam acontecendo. E principalmente nas que iriam acontecer. Diz o ditado que quem chega primeiro bebe água mais limpa. Ou seja, quem tem acesso à informação tem, como é que eu vou dizer? Eu ia falar uma palavra ruim, aí agora também não vem palavra nenhuma. Não é privilégio, me ajuda, Walter. O que eu poderia... Adilson, você que é um poeta... Aquele que tem acesso à informação tem maior possibilidade de sucesso do que aquele que não teve acesso à informação. De acertar, de lucrar, de se dar bem em alguma esfera. O acesso à informação, quem tem o acesso primeiro, tem maior possibilidade. Então Noé, sabendo de algo que aconteceria antes dos outros, e tendo essa convicção recebida do próprio Deus, foi o que o diferenciou de todos os outros da sua geração. O que eu estou querendo dizer é, a gente não sabe exatamente, de forma micro, o que vai acontecer no futuro. Mas a gente sabe, por causa das promessas de Deus, de forma macro, o que vai acontecer. Porque nós temos acesso à informação. O que a Bíblia nos revela, nos dá mais condição de sermos bem-aventurados do que todos os outros da nossa geração. Basta a gente ficar ligado no que Deus está nos revelando das suas promessas, profecias, que sempre vão acontecer, porque a palavra dele não mente. Não erra, não caduca. Portanto, se a soberba precede a ruína, isso é uma verdade eterna, em qualquer época, em qualquer cultura, em qualquer geração, em qualquer lugar desse país, o soberbo está fadado à ruína. Portanto, ter acesso a essas informações imutáveis, essas verdades eternas, para usar o português, esses axiomas divinos. Agora eu rasguei, hein, Ricardo? Agora você gostou, né? Como nós sabemos, e o que a Bíblia nos revela é verdade eterna em qualquer época, em qualquer lugar. Nós, tendo acesso, a gente pode nos prevenir dos acontecimentos do nosso tempo. Porque ele era temente, ele tinha temor a Deus. Note que o Noé não era um cara medroso, ele era um cara temente. É muito diferente você ser medroso e você ser temente. Medo é uma coisa, temor é outra. Por isso ele construiu. Percebam que o fato de Noé ter acesso a uma informação privilegiada não fez dele
um preguiçoso. Alguém que não queria se envolver com nada. O negócio é o seguinte, vai chover e vai matar todo mundo e todo mundo vai morrer. Eu vou ficar aqui com a minha família, vou dar um jeito de construir um telhado alto aqui, para nós não afogar, e o restante vai afogar, e eu vou ficar aqui só esperando chover. Não, ele teve que construir. Ao mesmo tempo que ele passou anos pregando, pregoeiro da justiça, anunciando um juízo, o mesmo tempo que ele passou pregando, ele passou construindo. Às vezes a gente é meio, como diz o pastor Luiz Saião, eu te vi, Ricardo. O pastor Luiz Saião diz que às vezes os crentes, eles são muito saci pererê. Eu não sei nem se eu devia usar esse negócio ou falar disso, mas é coisa do Luiz Saião. Tomara que eu não seja cancelado. Você sabe qual é esse personagem do folclore, o Saci Pererê, né? Ele tem uma perna só. Pastor Luiz Saião diz que às vezes os crentes são muito Saci Pererê. O que isso quer dizer? Você tem a parte da teoria, a parte da mensagem, a parte da pregação, a parte que você proclama, a parte que você fala, que você crê. Mas do outro lado tem a prática, as coisas que você faz, o que você vive, o que você constrói a partir do que crê. E o Luiz Saião diz que a gente é muito saci pererê. Ou a gente só fala, ou a gente só faz. Ou a gente pega um lado do negócio, é Deus quem opera, mas não pega a outra perna, que o homem corresponde à ação de Deus. Então Luiz Saião diz que a gente não deve ser crente como Saci Pererê, que abraça só um lado do negócio. Noé anunciou o juízo, sem deixar de construir a arca. Percebe? É falar e fazer. Não pode ser uma perna só, tem que ser as duas. E ele construiu para salvar sua família. Na perspectiva evangelística, você pode dizer que ele foi um fracasso. Mas, na perspectiva familiar, ele foi um sucesso. Alguém já disse que nenhum sucesso compensa o fracasso na família. Então, eu acho que Noé teve sucesso no lugar que mais importa. Assim ele condenou e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Fala, Ricardo. Por isso que o verso começa com pela fé. Tudo foi feito em fé. O Ricardo disse que ele não só teve acesso, como ele confiou. Ele depositou fé, ele exerceu fé, porque ele poderia não ter fé e dizer, vai acabar mundo nada, vai chover nada, não vai dar nada não, se der é pouca coisa. Porque às vezes a gente lida também assim, Deus está nos mostrando e a gente vai dar nada não, vai dar nada não, vai dar nada não, e quando vê já é tarde demais. Então o que é que precisamos para ter uma fé animal, uma fé brutal, né? Como diz o Jeremias Pereira. Precisamos viver pela fé, porque foi pela fé que o Noé fez tudo, foi pela fé que ele confiou em Deus, foi pela fé que ele entendeu, foi instruído por Deus, pela fé que ele falou o que ninguém falaria, foi pela fé que ele construiu aquela arca, ele creu, ele viu o invisível, ele creu no impossível. Até Noé nunca tinha acontecido aquilo, e aconteceu. Noé era um louco até que choveu. Tem muita gente que acha que nós somos um bando de loucos, e nós não somos a torcida do Corinthians. Eu sei, eu conheço a música.
O meu Tom Benz é líder do Mineiro, hein? Fique esperto. Tem gente que acha que a gente é maluco. Não, se você parar para pensar mesmo, não, na moral, friamente, olhando friamente, olha no que a gente acredita. O cara nasceu de uma menina virgem, viveu uma vida inteira sem cometer nenhum erro, morreu, 3 dias depois, viveu de novo num corpo que atravessa a parede, mas come peixe e pão, subiu voando, vai voltar voando e vai levar nós voando com ele. Não, tem que ser muito doido para acreditar num negócio desse. Não faz sentido nenhum, não, gente. Rodou em volta de um muro, gritou, soprou um chifre, pum, o muro caiu. Foi jogado dentro d'água, o peixe engoliu. 3 dias depois, vomitou, o cara está vivo. Ainda anda 1.100 quilômetros a pé para ir pregar na cidade mais violenta do mundo. Fala 7 palavras, no hebraico são 5, e todo mundo se converte. Fala a verdade, a gente é muito doido acreditar nessas histórias. Agora, a parte mais difícil de acreditar da Bíblia, você sabe qual é, né? Qual é o versículo mais difícil de acreditar? O primeiro. O primeiro versículo da Bíblia é o mais difícil de acreditar. E isso não é por acaso, é de propósito. Por quê? Porque se você não acreditar no primeiro, não precisa passar dali para frente. Agora, se você acreditar no primeiro, aí o restante é moleza de acreditar. No princípio criou Deus os céus, todo o universo, e a terra, esse planeta aqui. Então, se você acredita que existe um ser tão poderoso para criar todo o universo, esse planeta e tudo que habita aqui, se você acredita nisso, dali para frente tudo é fácil de acreditar. Porque um Deus que cria tudo isso, derruba um muro, bota um menino na barriga de uma virgem, mantém o cara vivo na barriga do peixe, leva, arrasta para cima e foi embora e tchau, num redemoinho. Se você acredita que Ele é poderoso para criar os céus e a terra, tudo que Ele faz depois é moleza de acreditar. Por isso que a Bíblia não tem a pretensão de provar a existência de Deus. Na Bíblia, Deus é um pressuposto. Ou você pressupõe que existe um ser que é capaz de criar os céus e a terra, ou é melhor nem ler dali para frente, você vai perder seu tempo. Agora, se você acredita que existe um ser poderoso para criar tudo isso, e Ele, apesar de todo poder e perfeição, Ele entrega o seu filho para morrer e faz questão de conversar com você agora, aí sim é viver pela fé. Por isso que a gente não pode viver sem fé. Não tem como passar o mês de fevereiro sem fé. Precisamos também descansar mais. Travou aí, meninos? Ah, não, foi. Você sabe o que é que significa Noé? O que é que você acha que é? Hein? Você não precisa saber hebraico. Se você é atento às mensagens do seu pastor, você sabe. O que é que significa Noé? Quem falou? Descanso. Porque se pela fé Noé, o primeiro tópico tem que falar da fé, o segundo tópico tem que falar do Noé. Então o que tem a ver Noé com descansar? Noé significa descanso. Agora é muito curioso, e você sabe que na Bíblia o significado do nome de uma pessoa tem ligação direta com a sua missão, com o seu ministério.
Qual foi o principal ministério e principal missão de Noé? Construir a arca. O que é que tem a ver descanso com construir uma arca? Eu acho que uma coisa que Noé menos fez na vida foi descansar. Ou ele estava pregando, ou ele estava batendo prego, martelo. Na verdade, o Ricardo é inteligente demais, né? Pregando e pregando. Uma hora ele pregava com a boca, outra hora ele pregava com o martelo, sempre pregando, nunca descansando. Mas o nome do cara significa descanso. O que é que tem a ver? Por que que o significado do nome dele, que deveria apontar para a sua missão, é descanso, mas a missão dele foi construir uma arca gigantesca. Eu acho que descansar, na perspectiva bíblica, não tem a ver com não fazer nada. Descansar não tem a ver com o que os nossos braços e pernas estão fazendo. Descansar tem a ver com a maneira que nossa alma está se comportando. Porque eu conheço gente que está deitado numa cama 24 horas por dia e não tem descanso na sua alma. E eu conheço gente que não para um segundo durante o dia e está plenamente descansada. Não tem a ver com o corpo, tem a ver com a alma. Seu corpo pode estar se mexendo e sua alma plenamente descansando. Porque quem descansa no Senhor tem maior prazer de trabalhar. Essa é boa para postar, hein, Letícia? Pegou? Quer que repete? Quem vive descansando no Senhor tem o maior prazer de trabalhar para o Senhor. Amém? Precisamos também aprender mais. A Bíblia diz, nós acabamos de ler, o Noé foi instruído. Instrução traz a ideia de passar um conhecimento. Deus revelou a sua vontade ao Noé, e Noé teve que fazer as coisas de qualquer jeito, do jeito que ele achava que deveria ser? Não. Deus deu a ele as instruções específicas. Você vai fazer desse tamanho, você vai fazer com esse tipo de material, você vai fazer desse jeito, e vai falar isso, e vai fazer isso, e eu vou fazer o restante. E Noé ouviu e seguiu as instruções de Deus. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Deus revela que nós temos uma missão, e aí a gente não quer ser instruído, a gente quer fazer do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente quer, do jeito que a gente sabe fazer. Mas e se aquele não é o jeito que Deus quer que faça? Não basta fazer, tem que fazer do jeito que Deus mandou. Precisamos observar mais, observar ao nosso redor, observar os acontecimentos, porque Deus está falando, irmão. Deus está falando o tempo inteiro, Deus está mostrando o tempo inteiro a sua vontade. Deus está mostrando como Ele tem se relacionado com o mundo, julgando, se revelando, abençoando, demonstrando a sua longanimidade. Se fosse pela nossa maldade, já tinha acabado tudo, irmão. Então, se a gente ainda está vivo, se ainda existe, acho que são 9 bilhões de pessoas agora no mundo? Quem sabe dizer aí com exatidão? Cientista de dados aí, sabe? Então vamos no Google. São 9, há um tempo atrás era 7 bilhões. Agora não sei, o negócio está crescendo, né? Absurdamente. População mundial hoje, em janeiro de 2024 eram 8 bilhões, já tem um ano. Tá vendo? Mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Se existe ainda mais de 8 bilhões de pecador nesse mundo e ainda não acabou, é porque a graça de Deus está fazendo alguma coisa aí, irmão. Então a gente precisa observar mais.
porque Noé foi instruído por Deus acerca dos acontecimentos. Noé vivia numa geração, num determinado tempo, com uma cultura, com algumas características. É necessário para nós discernir o tempo que a gente vive, para a gente cumprir a nossa missão de maneira mais eficaz. Então é necessário observar mais a nossa volta, sair dessa nossa bolha e ver o mundo como ele realmente está acontecendo. Observar mais, temer mais a Deus. Não é ter medo de Deus, é temer. Medo é algo que nos paralisa. Temor é algo que nos impulsiona. Vou dar um exemplo prático. Eu quero fazer algo, mas eu estou com medo de Deus não deixar, de não ser a vontade de Deus. Mesmo assim eu vou fazer esse algo, mas será que Deus vai me castigar? Eu vou fazer, mas eu estou com medo de Deus, do que Ele pode fazer comigo, principalmente relacionado à punição. Do outro lado, se eu sei quem Deus é, e sei o que Ele pode fazer, então eu vivo em temor a Deus. Ou seja, se eu não o estou desagradando, não serei punido. Se Ele me prometeu, Ele vai cumprir. Por exemplo, se a dona da casa ali oferecer a casa por um determinado valor, nós não temos o valor. Qualquer que seja o valor que ela pedir, nós não temos. Louvado seja Deus. Se eu olhar na perspectiva da punição, rapaz, como é que eu vou fechar o negócio? Eu vou assinar um contrato, e de onde que nós vamos tirar o dinheiro? Aí depois fica devendo, aí o meu CPF que vai para as cucuia. Ai meu Deus do céu, se eu não tenho dinheiro, então não vou fechar o negócio não. Eu deixo de fazer pelo medo, o medo paralisa por causa da punição. Agora, se eu sei quem Deus é e o que Ele pode fazer, e qual é o interesse de Deus, e Deus já prometeu que Ele criou, então isso aqui pertence a Ele, e nós queremos aquilo ali, não é para a gente ganhar dinheiro, não é para a gente ficar famoso, não é para a gente, é para a gente abençoar vidas, é para a gente colocar mais gente ali, para poder edificar mais a igreja, expandir mais o reino e servir mais ao Itaim. Então, se a nossa motivação é para agradar a Deus e Ele é o dono de tudo, eu vou assinar o contrato com o maior temor, mas isso não me paralisa. Por quê? Porque eu sei quem Ele é e sei o que Ele pode fazer, e eu tenho certeza que Ele não vai me punir por exercer fé na sua promessa. Ele vai me abençoar. O temor leva à bênção, o medo leva ao fracasso. A gente precisa ter mais temor de Deus e menos medo de Deus. Deus não é um velho barbudo, carrancudo, que está querendo matar os outros não, gente. Fazer mal, castigar. Ele não tem prazer, a sua palavra é rica em mostrar isso. O prazer de Deus é agraciar, abençoar, salvar, redimir, operar maravilhas. Então, para que ter medo de um Deus que é totalmente bom? Mesmo quando erramos, sua graça permanece fiel sobre nós. Quando estamos fracos, é aí que a gente fica forte, porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Precisamos edificar mais. Noé construiu a arca, e eu estou construindo o quê? Depois que eu morrer, o que é que eu vou deixar de construção, de edificação? O que é que eu estou edificando no reino de Deus? O Novo Testamento diz várias vezes que
tudo que nós temos e tudo que nós somos é para a edificação da igreja. Portanto, se Noé edificou, a pergunta é: o que eu estou construindo? Eu não posso morrer sem deixar alguma coisa construída. E eu não estou falando de construção física, estou falando de parede. A arca, o objeto que o Noé construiu, já deteriorou há milhares de anos. Mas o legado de edificação que o Noé deixou para nós, isso pode passar o tempo que for, esse legado não se perde. Pela fé, Noé construiu e salvou a sua família. Esse é o legado de Noé. Um cara que era considerado maluco até que choveu. Ah, mas como a gente é considerado maluco? Até que do céu vai descer algo, como chuva. E o nosso Senhor virá nas nuvens para nos buscar. E nesse momento não seremos mais loucos. Nesse momento seremos arrebatados pela fé. Precisamos familiarizar mais. O Noé conseguiu salvar a família dele. Isso aqui aponta para o fato de, baseado na experiência do Noé, tudo que eu salvo passa a ser minha família. Tudo que eu considero família, eu julgo importante para salvar. Então, por que será que a gente não investe em algumas coisas? Por que será que a gente não se dedica em algumas coisas? Por que será que a gente não desprende recursos e energia para algumas coisas? Porque a gente não considera família. Portanto, a gente precisa familiarizar mais. E esse verbo é usado no nosso vocabulário popular. Ah, eu não estou tão familiarizado com tal coisa. Ou seja, eu não conheço muito, eu não tenho muita intimidade. Então, quando eu digo que a gente precisa familiarizar mais, é nesse sentido. O Noé salvou a família dele, os que ele tinha intimidade. Nós precisamos fazer com que tenhamos intimidade, e isso promova a salvação das pessoas. Precisamos herdar mais, né? Depois que tudo aconteceu, o pregador desse sermão, que Hebreus, você sabe, não é uma epístola, é um sermão, foi enviado como carta, mas não é um texto epistolar, é uma homilia, é uma mensagem, é um sermão cujo tema é a soberania ou a supremacia de Cristo. Ele está sobre a lei, sobre os profetas, sobre os anjos, sobre todos esses heróis da fé, sobre tudo, sobre todos. Sumo sacerdote é o primeiro e ele é o cara e pronto. Aí o escritor, o pregador desse sermão está dizendo: depois que o Noé cumpriu a sua missão, ele herdou de Deus a justiça. Foi considerado justo e a sua família, debaixo da sua justiça, também foi salva. A gente precisa, irmãos, viver mais pela fé e exercitar mais tudo isso que Deus está nos orientando, porque tem um monte de coisa que Deus quer dar a gente por herança e a gente não está herdando porque está faltando fé. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa. A gente canta isso, mas nem sempre vive. Por que a gente não está vivendo essa realidade? Eu estou doido para assinar logo, por quê? Porque aquele negócio ali é nosso, é nossa herança, foi conquistado na cruz. Como é que vai pagar? Não faço a menor ideia, mas é nossa herança. Pela fé, tomamos posse. Desde o primeiro dia que eu fui lá, com o genro da dona, e na laje eu falei: vamos orar, meu irmão, vamos. Senhor, o Senhor falou que quando eu botasse o pé, o Senhor ia me dar. Esse terreno aqui já é da igreja, eu tomo posse, aleluia. Terminei de orar, o homem estava com o olho regalado assim, ó. O Oséias,
querendo rir, e o homem com o olho arregalado. Valeu, meu irmão, fica aguardando então aí para a gente ver como é que vai pagar. Aí o cara falou, eu também sou crente. Eu falei, opa, muito prazer, eu sou da Assembleia de Deus. Falei, amém, aleluia. Quase que eu falei, não parece não, hein? Precisamos herdar mais, irmãos. Deus está doido para botar herança na nossa mão, bênção, coisa que a gente vai conquistar para crescer, para poder honrar nosso Deus, mas a gente tem que crer para ser. Vamos botar fé nesse negócio, porque se Deus está prometendo, Ele vai cumprir. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Ele falou, Ele vai fazer. Pela fé tomamos posse, é nossa herança. Eu estou pensando no terreno, sei o que você está pensando, mas não importa o que você está pensando, pela fé é sua herança. Creia, coloque em prática e receba, meu irmão, para a glória de Deus. Então o que é que precisamos para ter uma fé animal? Vamos ler juntos? Viver. Não, pelo amor de Deus, o pessoal em casa vai achar que tem meia dúzia aqui só. Fica de pé, enche o pulmão aí. Vamos, Noé, creia. Viver. Amém.